Oi pessoal, chegamos à sessão 18 e 19 de Doutrina e Convênios, a designação dessa semana passada do Vem Segue-me. A gente vem olhando no contexto que o pano de fundo é sempre a tradução do livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, né, ou seja, o antigo, chamado antigamente de o Livro de Mandamentos, ele vai construindo, vai mostrando a história da igreja e das pessoas que foram fazendo parte dessa história. Eram pessoas como nós, né, que tinham desejo de saber qual era a vontade do Senhor em relação a elas. Então, o profeta inquiria o Senhor e o Senhor revelava a estas pessoas que estão aqui registradas. Haviam, lógico, testemunhas especiais, né? Assim como houveram as testemunhas que o Senhor falava na revelação, vai e prega arrependimento, adquire minha palavra, prega arrependimento. Haviam também testemunhos especiais, como Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdery, que viram as placas, tocaram as placas, né, e deveriam prestar esse testemunho ao mundo de que elas realmente existiam, né, não era um devaneio, né, de Joseph Smith, mas sim era real. E também os apóstolos, né, sendo que Oliver, David, eles foram chamados, né? Eles tiveram esse chamado. A sessão 18, ela fala sobre isso. Ela fala como que é a mente de um apóstolo, quais são as responsabilidades, o que o Senhor espera, né, do apostolado. E a sessão 19 é o contexto onde a publicação do livro de Mórmon já havia terminado a tradução e deveriam ser publicados 5.000 livros de Mórmon. E o gráfico da época, ele se sentiu inseguro, né, em relação a fazer isso, com medo de não receber, porque nas cidades começaram a haver reuniões onde as pessoas se comprometiam a não comprar o livro de Mórmon, né? Sabendo disso, ele não quis continuar o trabalho, mas o Senhor pede, né, a Martin Harris, que tinha uma propriedade grande, que pudesse colocá-la, né, como confiança de que isso seria pago. E ele faz esse pedido, né, ele faz essa ordem, né, essa ordem a Martin Harris, e faz promessas, né, e também o adverte, né, sobre dar mais valor a essas coisas, né, do mundo do que as coisas de Deus, né, para que ele pudesse fazer isso, para que depois eles não se arrependessem grandemente. Então, esse é o contexto das duas sessões. Na sessão 18, né, como eu falei, essa coisa do apostolado, né, a autorização e a autoridade para fazer as coisas, nós vemos aqui que o Senhor fala para eles de maneira bem clara, para esses apóstolos, confiar nas coisas que estão escritas. Vocês têm o que é necessário na mão. Confia e prega o que está aí. Alicerçado sobre o meu evangelho, deve-se reerguer a igreja novamente, né? Assim como lá a igreja primitiva de Cristo, a igreja dos últimos dias deveria ser alicerçada sobre o evangelho. E a gente sabe, né, o livro de Mórmon diz que nesses últimos dias haveriam muitas igrejas, mas alicerçadas sobre o verdadeiro evangelho de Cristo, não. Então aqui ele diz claramente o que deve ser feito em relação a isso. E ele diz para que se arrependam e ajudem outras pessoas a se arrependerem também. Lá na sessão 18:9, ele fala: o chamado de vocês é o mesmo que eu fiz para o apóstolo Paulo. Então imagine a responsabilidade, né? Você olha para a Bíblia, vê tudo que aqueles apóstolos fizeram, Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Lucas, enfim, fizeram tantas coisas especiais. Você cresceu ouvindo e lendo a Bíblia, sua família compartilhando isso com você e de repente você é o apóstolo. Eu imagino, eu não sei se dá para imaginar a mente dessas pessoas. Hoje em dia a gente vê, né, às vezes os apóstolos, quando eu fui chamado para ser apóstolo, nem dormi aquela noite, né? Eles vão descrevendo os sentimentos deles, e eu realmente acredito, né? Porque é uma responsabilidade e também é um privilégio muito grande. Então, inclusive, né, o apóstolo Roland, né, que aqui nós conhecemos, né, que é um apóstolo dos nossos tempos, ele fala um pouco sobre essa experiência de ser apóstolo. Ele diz assim: obviamente, minha maior emoção e a mais alegre de todas as realizações e oportunidades, como Neff expressou, é a de falar de Cristo, regozijar-me em Cristo, pregar a Cristo, profetizar de Cristo, onde quer que eu esteja e com quem quer que seja, até meu último alento.
ou seja, até a última respiração dele era o que ele ia fazer. Certamente não poderia haver propósito mais elevado, nem privilégio maior do que ser testemunho especial do nome de Cristo no mundo todo. Além de minhas palavras, de meus ensinamentos e do testemunho que prestar, minha vida tem que estar incluída nesse testemunho de Jesus. Todo o meu ser deve refletir a divindade desta obra. Não poderia dar testemunho dela se alguma coisa que eu dissesse ou fizesse diminuísse, de qualquer forma, a fé em Cristo, o amor por sua igreja ou o respeito pelo santo apostolado. Prometo-lhes, como prometi ao Senhor e às autoridades gerais, que me esforçarei para ser digno desta confiança e para servir, dando o melhor de mim. Então, olha a responsabilidade de um apóstolo, né? A vida não é só prestar esse testemunho, mas a vida deve ser um testemunho, para que a gente possa ser fortalecido no exemplo deles e a gente possa prosperar e nos tornar semelhantes a Cristo. Então, quando o Senhor está falando aqui com eles, o Senhor está falando, lembrem-se que. Então, lá em Doutrina e Convênios 18, por exemplo, 10, 13, o Senhor fala, né, para os apóstolos, lembrem-se que, lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Então, aquela dor física, espiritual, às vezes, né, durante um bom tempo na minha vida, eu achava que a expiação de Cristo, ela servia para os pecados, para limpar pecados. Mas a dor que ele sofreu também foi uma dor física e espiritual pelas doenças, pelas dores outras que nós sofremos na terra, né? Pelas angústias, pelas tristezas. Então, a dor foi muito grande, né? Um peso muito grande, mas esse peso demonstrava o tamanho do amor que ele tem por nós. Então, na seção 19, ele diz assim, ele fala de como foi difícil, mas ele fala também das consequências que existem, né, para os que não aceitam esse sacrifício. Ele diz assim, pois eis que eu sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber da amarga taça e recuar. Então, Jesus falando, né, de como foi difícil para ele, não foi fácil. Ele diz, sofrimento que fez com que eu, Deus, um Deus, sofreu tanto, né? E aí a gente pode se perguntar, quanto vale uma alma? Ele falou, lembrai-vos que o valor das almas é grande à vista de Deus. Quanto vale uma alma? Vale o sangue de um Deus. Você vê deuses por aí, né? É fácil pegar um Deus ali e sofrer por todos, sofrer por você e por mim. O mais grandioso de todos, Deus, o mais grandioso de todos, sofre tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas como? O que é esse amor? O que é esse amor? É você... Bom, eu me lembrei assim de uma coisa, eu fiquei tentando lembrar, pensar uma coisa que me levasse infimamente a entender o amor, né, do Salvador. E eu só pude pensar que quando eu trouxe minhas crianças para o mundo, né, eu me lembro piamente depois de terminar, né, o parto, de pensar, poxa vida, se eu tive que sofrer tanto, que por amor eu coloquei essa pessoinha no mundo, e ela acaba se tornando quase tudo para mim, imagine a dor de Jesus Cristo. Com amor por todas essas pessoinhas que nós somos para Ele.
Então, quando você ama, você dá o máximo de si, você dá a sua vida, você dá o que você tem. Uma mãe, ela quase morre para dar a vida, né? E Jesus Cristo, um Deus, ele sofreu tanto e morreu por todos. E ressuscitou por todos. É muito amor. É muito amor, né? E a gente só entende cada vez mais o amor de Cristo quando a gente se sacrifica por alguém. Sacrifica o que temos, sacrifica o que somos, sacrifica os talentos, o que pensamos. Não dá para entender Jesus sem entender doação e sacrifício. Você pode parar para ver. As pessoas que você mais cuida, que você mais zela, que você dá de si, são as pessoas que você mais ama. Eu tive uma experiência, né? Porque assim, dentro de casa, na família, é natural, por você estar todos os dias, por estar servindo essas pessoas, você está cuidando, você está amando. Eu tive uma experiência muito especial com uma pessoa de fora da minha família, né? E principalmente nesse último mês. Então, vendo a necessidade dessa pessoa, eu me aproximei mais, eu enxerguei mais o sofrimento daquela pessoa. E eu me prontifiquei a fazer parte do alívio daquele sofrimento, né? E foi uma experiência tão poderosa para mim, né? Porque eu estava pedindo para o Senhor me dar o dom do amor. Estava fazendo isso há alguns dias, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a amar. E fazer aquilo, estar com ela, me fez entender. Porque quando eu imaginei que aquela pessoa teria que passar por algumas coisas difíceis, né, devido à debilidade dela, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada mesmo, sabe? Eu muito preocupada, né, muito querendo que ela não passasse por aquilo, que eu pudesse fazer qualquer coisa, que ela não precisasse passar por momentos tão difíceis que ela ia acabar passando. Então, aquilo me fez compreender que eu amava aquela pessoa, porque eu estava servindo ela um tempo, porque eu estava do lado dela, porque eu estava tentando aliviar a dor dela. E Jesus, ele fez tudo isso por nós, né? Sabendo que nós passaríamos, sabendo que o inimigo estaria ali nos infernizando, né? Nos rodeando, tentando destruir nossas almas, ele foi lá e fez o que deveria fazer. E ficou do nosso lado, e está do nosso lado, aliviando nossas dores. E trabalha até hoje por nós, até que a gente volte ao Pai Celestial. Então, ele merece, né? Ele merece tudo que ele é, o que ele tem. Mas ele deixa bem claro que tudo que ele fez foi pela vontade do Pai. Quem leu essas sessões vai ver que ele, lá, por exemplo, no versículo 24, eu sou Jesus Cristo, vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Ele fala no 1, no 2, eu tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas, retendo o poder até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo, e no último grande dia do juízo que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e ações que houver praticado. Então, ele deixa bem claro que foi de acordo com a vontade do Pai que ele exerceu tudo que exerceu, porque ele nos amava o suficiente para isso e porque Deus, inclusive, preparou o Salvador, seu unigênito e seu primogênito, nosso irmão mais velho, para que ele chegasse num dado momento e pudesse, né, depois de milhões de anos, sei lá quantos de preparação, tivesse uma alma pura, perfeita, sem pecado, sem culpa, para poder sacrificar como uma ovelha, né, era sacrificada no Antigo Testamento para aliviar, né, para tirar as nossas dores e os nossos pecados. E ele diz no 19, todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Então, o convite do Senhor é: creiam, tenham fé nessa expiação. O meu sangue vale sua alma.
não desperdiçar o sangue de Cristo. Quando a gente ver uma alma, a gente saber que ele falou que fez isso por todos os homens. Ele fez isso por todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todas as cores, por nós, pelas pessoas que têm grande poder e riquezas e por aquela pessoa que está na rua deitada, né, abandonada de alguma forma. Por nós, pela sociedade, pelos políticos, o Senhor fez por todos os homens, né? E Ele espera que o exemplo dele, né, possa ser levado em consideração todos os dias na nossa vida, ao confiarmos no perdão dele, nos arrependendo sinceramente e ao nos tornarmos semelhantes a ele, cada vez mais puro e cada vez mais amoroso. Então, ele diz no 23, aprende de mim e ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Eu sou muito grata pelo sacrifício expiatório, né? Eu sou muito grata por todas as coisas, né, que o Salvador fez. Eu não compreendo, eu peço desculpas a todos, né, porque ao meu nível talvez de conversão, no meu nível talvez de compreensão do amor do Salvador, não seja suficiente para poder expressar o tamanho do amor que ele tem. Mas eu espero que a vida de cada um de nós possa ensinar para nós o amor de Cristo. Se nós estamos nos esforçando para andar em retidão, ele vai demonstrar para cada um de nós o tamanho que tem o valor de nossas almas, né? Como disse aqui Dietrich Uchtdorf, ele falou que nós não somos vistos por Deus como uma pessoa que vive pouco tempo num planeta distante, né, que é a Terra. Ele nos vê como filhos. Nós somos deuses em embrião. Nós somos designados para ser grandes. Lembra ver uma semente pequena, né, de uma árvore gigante, como existem, eu não sei se são as sequoias, né? Não sei se eu comentei com vocês. É um exemplo do que nós podemos nos tornar. Nós somos sementes pequenas de Deus. Somos deuses em embrião, que ganhamos tudo o que é necessário nessa terra. Um exemplo tão perfeito quanto Jesus Cristo, a vida e o compromisso dos apóstolos, para nos tornar, né, de novo, nos ajudar a retornar a Deus. Eu presto esse testemunho, agradeço a Jesus Cristo pelo que Ele fez e a salvação que Ele nos dá todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém.